Uma boa noite, querido e amado ouvinte, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos meditando aqui no canal Verdade que Salva. Estamos meditando no capítulo 17 de Apocalipse. E onde nós lemos esses versículos e meditamos um pouco sobre esse versículo. E hoje nós queremos continuar ainda meditando sobre esse capítulo 17 de Apocalipse. E amanhã ainda vamos continuar concluindo certamente esse capítulo. Esse capítulo nos fala de uma mulher. Mulher, amado, nos fala, segundo a palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia, nos fala de igreja. Tem a igreja que é virgem, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que tem as suas vestes puras e limpas, mas tem a igreja que aqui no capítulo 17 fala que é uma mulher, que é uma igreja, é uma prostituta. Por que ela é uma prostituta? Porque ela não é virgem, porque ela não é pura, porque ela maculou a doutrina, porque ela se envolveu com a idolatria, ela se envolveu com o chamado ecumenismo, ela se envolveu com aquilo tudo que é um humanismo. Ela tenta levar o homem ao centro de todas as coisas. Ela se corrompeu com os governos porque ela é aliada aos governos, aos reis. Portanto, diz a palavra que essa prostituta, em outras traduções diz que é uma meretriz, ela envolveu todos os reis da terra. Ela maculou os reis da terra. Os reis da terra fizeram um comércio com ela. E os habitantes da terra, que não têm o selo de Deus, se admiraram dela. Ela está em toda a terra, porque ela diz que ela é a mãe das prostitutas. Isso quer dizer que há filhas, e essas filhas estão espalhadas em toda a terra. E toda a igreja do Senhor Jesus, que é comparado a uma mulher, mas que se corrompeu com qualquer coisa mundana deste mundo. E também faz parte dessa prostituta, né? Hoje nós temos algumas doutrinas estranhas de igrejas que anteriormente eram cristãs, serviam a Deus, mas se corromperam, né? Se venderam, comercializaram o evangelho. Então hoje certamente estão fazendo parte também dessa prostituta, mas especificamente dessa prostituta, né, que nós estamos tratando aqui, diz a palavra de Deus que ela está assentada sobre 7 montes. E só tem na terra um lugar em que há uma sede mundial de uma igreja que está assentada sobre 7 montes. Se você pesquisar, você vai ver que em Roma é a única cidade onde se tem os 7 montes e aonde se tem uma grande igreja que ela é a sede de toda a igreja de toda a terra, onde estão assentadas as suas filhas, né? E essa igreja, sim, é uma igreja que tem a sua idolatria, é uma igreja que corrompeu a sua doutrina, porque ela diz que ela tem autoridade para perdoar pecados, ela é uma igreja que vendeu indulgências, ela é uma igreja que fala que as almas, ao partirem daqui, vão para o estado de purgatório. É uma igreja que, em vez de pregar o batismo de adulto, que se arrepende, que se converte, ela prega um batismo infantil, e ela fez com que toda a terra acreditasse nisso. É uma igreja que diz que se você for ceiar, não precisa cear o pão e açúcar da uva, pode cear só o pão, não precisa cear as duas espécies. Tudo isso, amado, é corromper as escrituras, é mudar a escritura, é não fazer da cruz do evangelho de Jesus Cristo o centro, não é? Então, essa igreja, ela se maculou com os governos, ela se envolveu com os governos, ela fez um ecumenismo barato, né? E certamente recebe muitas suas vantagens para isso. Então, mas a sã doutrina ela não está praticando, por isso que ela é chamada de uma igreja, uma meretriz, por isso que ela é chamada de uma prostituta, porque corrompeu a sã doutrina, ela mudou a sã doutrina e ela praticou essa atitude por séculos e séculos.
E desde a época de Constantino, na época do ano 300, ela fez negociação com os imperadores. A partir daí, veio se corrompendo e ela se tornou, com os séculos que se passaram, essa grande meretriz, essa igreja maculada, essa igreja corrompida, onde ela até o Senhor diz no verso 1 que ela chamou João para ver a condenação desta igreja, porque ela não perseverou até o fim, não é? E só há uma igreja então que está assentada sobre 7 montes, e essas 7 montes estão em Roma, e dentro de Roma há uma grande cidade chamada Vaticano, de tal maneira que ela está assentada ali sobre os 7 montes, né? Então, esse capítulo 17, uma das interpretações, que fala que essa prostituta, e que ela está assentada sobre uma besta, essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Essa besta que são esses 7 montes, essas 7 cabeças, mas diz aqui também, que também são 7 reis, que governaram, que estão governando e que vão governar essa igreja. Então, ela é 7 montes, mas também são 7 reis, dos quais amanhã nós estaremos falando sobre 7 reis. Estaremos conversando sobre 7 reis que reinaram, que está reinando, que vai reinar ainda sobre esses 7 reis, né? Então, tanto a meretriz, tanto essa prostituta, como essa besta, as suas vestimentas são vestimentas de escarlata e púrpura. Essas vestimentas falam de rei, não é? Porque essa mulher, que é essa igreja, ela não é só espiritual, ela também é uma organização governamental, ela é um estado de governo. Ela tem os seus embaixadores, não é? Ela tem os seus representantes nas nações, e assim os reis da terra se curvam diante desse rei, né? Diante desse rei, dessa embaixada aqui. Eles até prestam culto de adoração, de veneração a esse rei. É um rei, é o mais importante de toda a terra, ainda que esse país é o menor país do mundo, mas é um dos mais ricos, porque está envolto a ouro, envolto a pedras preciosas, envolto a riquezas. Tudo isso pode-se ver nos seus paramentos de roupa, como nas suas construções, né? E as divisas, porque ela tem internamente os seus bancos, o seu comércio, a sua moeda, tem todo o seu envolvimento. Então é uma igreja riquíssima, né? E ela veste o que? Escarlata e púrpura. Veja que essa profecia de 2000 anos atrás, revelada pelo Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos ainda constatar os 7 montes, todas essas qualificações que nós falamos dessa mulher. Podemos constatar que os seus reis que governam, essa autoridade máxima mundial que governa esse estado, essa cidade, não é? Essa besta poderíamos chamar, que é toda a organização. E a meretriz é a própria igreja que está assentada sobre essa organização, né? Que está ali. Então nós podemos constatar que esse capítulo, ele aponta para essa situação, né? Essa é uma das interpretações. Tudo está se concluindo, está se checando, está se entrando em pleno acordo, até os paramentos, até as vestimentas, até a coroa, né? Diz que está escrito na sua testa um nome de blasfêmia, né? Nós encontramos esse nome escrito assim: este é o representante de Deus na terra, né? Então esse é o representante de Deus na terra. Tudo isso nós acreditamos, quando cremos perfeitamente nas Escrituras, que isso é uma blasfêmia, não é? Que é colocada. E as pessoas muitas vezes creem e são o quê? Enganadas. Elas vão sendo dia após dia enganadas. Então eu volto a dizer, essa é uma mãe, uma prostituta, mas se ela é mãe, ela tem filhas espalhadas no mundo inteiro, e ela envolve o mundo inteiro. Agora, amanhã, nós vamos falar sobre esses 7 reis, porque esses 7 montes
também são 7 reis. E nós vamos falar sobre um pouco esses 7 reis. Certamente amanhã nós concluímos ainda um pouco mais esse capítulo 17 de Apocalipse. Você pode ter a tua interpretação, pode pensar diferente, mas veja que os pontos que apontam para essa interpretação são muitíssimos, né? São muitíssimos. E nós vamos amanhã ainda tratar sobre os 10 chifres que estão na cabeça, nas 7 cabeças. Quem são esses 10 chifres? E também nós vamos tratar dessas 7 cabeças que são 7 reis ainda. Vamos tratar sobre isso também. Amém? Então, que Deus te abençoe. Até amanhã. Fique na graça, fique na paz, que você possa estar orando e buscando a revelação do Espírito Santo. E o que Ele te colocar, você acredita. Não precisa acreditar nisso que eu estou colocando. Eu coloco isso para que você possa fazer um exame, possa orar, possa buscar a Deus e possa ter a sua interpretação, porque cada um deve buscar a interpretação. Todos têm a revelação do Espírito Santo para poder chegar à sua conclusão. E nada disso vai atrapalhar a nossa fé na salvação em Cristo Jesus. Se houver uma divergência de interpretação, isso não vai atrapalhar, mas nós temos que sim buscar entender todas as coisas que está escrito no livro do Apocalipse. Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado o que lê, o que medita, o que guarda as profecias dessa escritura, desse livro, no seu coração. Bem-aventurado, né? Então nós queremos ser bem-aventurados. Por isso que nós também estamos refletindo sobre esse capítulo 17, ainda que ele seja muito polêmico, mas nós temos o dever de buscar entendimento e revelação. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.